Pessoal, e a receita de hoje será de um delicioso bolo de leite ninho com morangos. Vamos ao vídeo. Dando início à massa, nós vamos bater 3 gemas de ovos por cerca de aproximadamente 10 minutos. E até elas ficarem um pouco mais claras, tá? No meio desse processo, nós vamos acrescentar então açúcar refinada, são 135 gramas de açúcar refinada. Para o processo do batimento, incluí 1 colher de sopa de óleo e 1 colher de sopa de essência de baunilha, tá? Você pode usar também a baunilha branca, ela vai deixar sua massa mais clara. E volta a bater por mais uns 2 minutinhos. Feito isso, o processo agora é manual. Eu já tenho aqui 3 claras em neves batido em ponto firme. E tenho aqui também 163 gramas de farinha de trigo. Não vou peneirar, vou acrescentar a farinha aos poucos, intercalando com aproximadamente 100 ml de água. Volto com o restante da farinha e o restante da água e mexo levemente. Eu vou adicionar, então, 1 colher de sopa de fermento em pó. Pode ser o fermento de sua preferência, que usei o pó royal mesmo. Mexo mais uma vez levemente. E dissolvendo ali o pó royal e os gruminhos de farinha de trigo, nosso próximo passo agora é apenas, com bastante cuidado, agregar as claras em neve nessa massa. A clara em neve ela vai dar mais ar e fazer com que o bolo fique mais leve, mais maleável. Então, acrescento a clara em neve e eu dou uma mexidinha. Reparem que o movimento é como se a gente mexesse de baixo para cima, não de cima para baixo. Essa é uma das partes que a gente precisa ter muito cuidado. Porque se a gente fazer essa mistura com muita força, a massa ela vai perder o ar e pode ser que aconteça dela ficar solada, tá? Vou dispor essa massa em uma forma de 15 diâmetros por 10 de altura e vou levar em forno pré-aquecido, 180 graus, por mais ou menos uns 25, 30 minutos. E enquanto a nossa massa fica no forno, eu vou fazer o recheio. Para o recheio aqui nós vamos utilizar 2 leites condensados, 2 cremes de leite e aproximadamente 4 colheres de sopa de leite ninho. Coloquei tudo na panela e vou mexendo até dar um ponto, vai virar um brigadeiro de leite ninho. Mexa bem, com cuidado para não queimar, para que o doce fique clarinho. E chegando a esse ponto, que é o ponto que ele desgruda da panela, a gente já pode virar em um refratário para que ele possa esfriar. Doce frio, eu vou separar um pouco menos da metade para fazer uma mousse de leite ninho. Vou utilizar uma receita aqui um pouco maior, porque é para 2 bolos, tá? Então, como vocês podem ver, eu usei um pouco menos da metade do brigadeiro de ninho. Coloquei em uma vasilha e vou adicionar aproximadamente 200 ml de chantilly batido. Nesse mousse também, eu peço desculpas que eu bati a mão na câmera. Eu vou acrescentar também cerca de 150 a 200 gramas de leite ninho nessa mistura do brigadeiro branco, chantilly e leite ninho. Fica um recheio muito saboroso, depois que ele vai para a geladeira ele fica muito consistente, todo mundo ama. Então aí eu acrescentei
o leite ninho. Você pode usar de 150 a 200 gramas. Mexe bem até virar um creme homogêneo e ele vai ficar parecendo um mousse. Olha a textura que ele vai tomando. Aí nem o brigadeiro foi para a geladeira ainda, ele esfriou em temperatura ambiente, viu, gente? Então, mousse pronto, nós vamos partir para a montagem do bolo. Bolo assado, eu vou retirar da forma e vou fazer 3 camadas. Vou cortar ele em 3 camadas. E vou utilizar a própria forma que eu assei o bolo para montar. Eu gosto de montar na forma porque o bolo fica mais certinho. Eu ia colocar um plástico só, mas depois eu resolvi colocar 2, como vocês podem ver aí no vídeo. Primeira camada de massa. Vou regar com a calda de 3 leites. Vou utilizar morangos praticamente picados ao meio, os morangos não estavam muito grandes. E eu gosto de colocar sempre o morango em contato com o bolo, porque aí aquela aguinha que solta do morango vai umedecer o bolo e não vai desandar o nosso recheio. Eu vou vir com a metade do recheio de mousse de leite ninho que eu preparei. Como é mousse, geralmente eu gosto de colocar ele como a primeira camada, porque assim, quando a gente virar o bolo, ele vai ficar por cima. Ele é o recheio mais leve, né? Então é interessante pensar nisso. Segunda camada de massa, umedecida com a calda de 3 leites. E o restante dos morangos. E por último, eu vou fazer uma generosa camada de brigadeiro de leite ninho. Ele fica com uma consistência muito bonita, como vocês podem ver, fica um brigadeiro muito saboroso também. Última camada de bolo. E pela última vez a gente rega com a calda. Esse bolo agora ele vai para a geladeira descansar por cerca de 6 horas. Pode fazer também de um dia por outro, não tem problema. Depois de 6 horas eu estou desenformando o bolo. Eu tinha pouco chantilly para fazer a decoração, então não reparem, esse bolo foi para fazer para mostrar para vocês mesmo. Passar a receita para vocês. Vou fazer uma decoraçãozinha bem simples e reparem as camadas de recheio como que ficam bonitas. É um dos recheios mais vendidos aqui. Bolo finalizado, eu vou cortar uma fatia para vocês verem o resultado final.
Eu espero muito que vocês façam esse bolo para experimentar, um bolo maravilhoso, um bolo que a gente vende assim fácil. Se você tiver ele no seu cardápio, você pode ter certeza que vai ser um dos mais pedidos. E olha que linda que fica essa fatia por dentro. Que espetáculo!